Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Então, ondas mecânicas tem tudo a ver com a gente, né? A parte do tração, quando eu falo tração, é a parte de medição de espessura, a parte de inspeção de chapa, de solda. Então, tudo usa ondas mecânicas, que é a base do ensaio. Daí está falando aqui sobre as definições gerais e diferenças. A definição de ondas. Onda é uma perturbação transmitida no espaço e no tempo, se repetindo regularmente. Tá? Então, onda é uma perturbação transmitida no espaço e no tempo, se repetindo regularmente. A ondulatória é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas, sejam elas eletromagnéticas, como a luz, ou mecânicas, a exemplo das oscilações que ocorrem na superfície das águas, que é o caso das ondas marítimas. Onda mecânica é uma perturbação que se propaga em um meio material e que é governada pelas leis de Newton. Ondas eletromagnéticas são aquelas capazes de se propagar no vácuo e formadas pela combinação do campo elétrico e magnético. Sobre grandezas físicas. Amplitude. O deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio, indicado pela linha tracejada na figura abaixo. Bom, daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, para não ficar com dúvida nessa parte das grandezas físicas, tá, pessoal? Aqui, em relação à amplitude, está falando do deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio, indicado pela linha tracejada na figura. Isso a gente vai resolver isso. Comprimento de onda, distância entre duas partes idênticas e consecutivas de uma onda. Frequência, grandeza escalar correspondendo ao número de vezes em que uma onda se repete por unidade de tempo. Lembre-se, a frequência de uma onda depende apenas da fonte que a emite. E depois está falando aqui período. Período, tempo de duração de uma oscilação completa. Daí está falando aqui embaixo, a frequência e o período são grandezas inversas, ou seja, quanto maior a frequência de uma onda, menor o seu período, e vice-versa. Ou seja, pessoal, aqui, ó, e essa parte aí, no caso, pessoal, essa fórmula aí, que a frequência é igual a 1 sobre T, o T é o período, ou o período é igual a 1 sobre F. Aqui está falando aqui, como eu disse para vocês, em relação à frequência, né? Em relação ao período. Continuando, inegavelmente, uma das principais diferenças entre as ondas sonoras e luminosas é a sua interação com o meio de propagação. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia aí em relação a ondas mecânicas e ondas, no caso, eletromagnéticas. No caso do ultrassom, nós trabalhamos com ondas mecânicas. Agora, que tipo de ensaio que usa ondas eletromagnéticas? Seria um ensaio radiográfico, tá, pessoal? O ensaio radiográfico, no caso, ele usa onda eletromagnética. Então, seria aí praticamente um exemplo aí de onda eletromagnética.